E a Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, texto precioso da Bíblia, vale a pena a gente ler e até orar o Salmo 127. Olha que preciosidade que diz aí a Bíblia. Vamos participar? Eu leio o 1, os irmãos e irmãs leem o 2 e assim a gente vai, tá bom? Beleza? Bem forte, hein? Então eu vou ler o primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz aquele que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127, ele é o salmo, deveria ser a constituição da família, e devia ser colocado, inculcado em cada um dos membros desta família, da casa onde você vive, porque nós vivemos aí, a nossa vida, ela é marcada por esforço, sempre se esforçando, sempre levantando de madrugada, sempre dormindo tarde, sempre comendo o pão penosamente ganho. Pensou? Não é assim a nossa vida? Sabe, não tem um livro mais sábio do que a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Quando eu bater as botas, eu vou pedir para a minha mulher fazer o seguinte: pega a Bíblia e põe em cima da minha mão. Põe em cima da minha mão aí, que é o livro que eu sempre amei, né? Porque ele é o manual da vida, porque ele fala sobre tudo, tudo, e é sempre atual. Tem coisa mais verdadeira do que esta, né? A gente, como família, como vida, como nós, como seres viventes, somos muito atribulados, mas tem um segredo aqui. Põe lá o 27:1 para nós, 2, Carlinhos, 127:2. A última parte, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esse salmo é irritante para os sem fé. Irritante, porque ele contraria a produção industrial do ser humano e privilegia os que descansam. E ele fala que tudo desse salmo é precioso, né? Fala os filhos são frutos da sua aljava. Lógico que hoje em dia o povo não tem muito filho, né? E a falta de filhos está acabando com a humanidade, literalmente. Sabia disso? Os países desenvolvidos, todos eles estão envelhecendo. E onde lembra na China lá, quando pessoas eram proibidas de ter mais um filho? Eles estão pagando para quem tiver 2. E eles não querem. Japão, declínio demográfico gravíssimo. Gravíssimo. Se em 2050 não quase duplicar a população,
ele vai passar do terceiro país mais rico do mundo para o 18º, por causa da eliminação da população. Existem bairros vazios. Todos os países desenvolvidos estão envelhecendo. O povo está morrendo, não nasce criançada. Coisa, né? É porque o povo está entregue ao egoísmo, né? Quer viver suas próprias vidas e os filhos atrapalham. Fazer o quê? Quer que eu faça o quê? E fala sobre a finança. As finanças é quando a gente ora, quando Deus é em primeiro lugar em nossa vida, aí nós nos tornamos pessoas prósperas, quando Ele é sempre em primeiro lugar, né? Essa crise financeira, ela é um problema sério para qualquer pessoa. Dali vem depressão, dali vem ansiedade, aí vem a baixa estima, vem o enfraquecimento da saúde, tanta coisa, né? Porque afinal de contas, tudo envolve dinheiro, não envolve? Para você vir aqui, você de carro gastou R$10. Se morar lá onde vocês moram, lá onde o Mário mora, dá uns R$12. Quanto? Por aí. Então você vir aqui, você gastou, né? Então tudo envolve, né? A nossa vida é toda entrelaçada, precisamos dele e precisamos viver bem com ele. E Deus deixou para nós, né, uma bênção. E nesse quadro todo, ele se agrava mais ainda porque as pessoas se defrontam com uma situação onde precisa dar o máximo de si para resolver problemas, justamente muitas vezes quando o seu estado de saúde se agrava mais. E é também nesse momento que as pessoas frequentemente precisam tomar decisões difíceis e fazer sacrifícios que podem acarretar mudanças importantes na nossa vida. E os cristãos podem passar por problemas financeiros também. Você já percebeu? Deve ter percebido, né? Mas uma coisa muito importante, se for ver o Salmo que nós lemos, ele fala da nossa lida, da nossa luta. É uma luta constante, é uma vida constante, e que as pessoas precisam ver. Só que existe bênção para as pessoas, bênção da obediência da sua palavra. A bênção da obediência e da observação da sua palavra, daquilo que Ele tem para nós. A obediência a Ele, porque o que Ele deixou para nós é proteção, não é para podar a nossa vida e nos tornar infelizes. A palavra dele é proteção e bênção para nós. Nunca vi ninguém não ser próspero por não observar, por observar a palavra. Mas já vi muita gente ser pobres por não observar a palavra de Deus. Então, algumas coisas a gente tem que entender e tem que ser o eixo da nossa vida. Um dos eixos da nossa vida é saber que nós precisamos confiar que é o nosso Deus quem sempre nos sustentará. Eu quero ler com você Deuteronômio 8, versos 17 e 18. Então, veja que coisa interessante. Quando o povo de Israel era próspero, quando na prosperidade do povo de Israel eles ficavam enriquecidos, eles ficavam em prosperidade, era muito comum eles se esquecerem de onde veio a bênção deles. E quando eles para eles não se esquecerem, aí Deus falou pelo profeta assim. Vamos ler junto? Não digas, pois no teu coração a minha força, o meu poder, o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais quando se vê.
Nós somos tendentes a acreditar o nosso sucesso a nós mesmos, né? A nossa inteligência, a nossa força, acreditar o sucesso a nós sermos espertos, bem-sucedidos. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia fala assim, olha, não pense que foi você, porque tudo que veio de você foi dado por Ele. A força que você tem para o trabalho, Ele que te deu. A inteligência, é um dom que Deus te deu. Tudo veio dele. Então, e às vezes nós mudamos a ordem do negócio, porque às vezes a gente acha que a nossa prosperidade vem de nós mesmos, da nossa inteligência, mas não veio. Então, às vezes a gente fica achando que é a nossa empresa que nos sustenta, é o nosso patrão que nos sustenta. A gente fica achando que os outros são nossa bênção, mas não são. É a provisão de Deus sobre a nossa vida. É a provisão dele quem faz você e eu ser próspero, né? Não é o seu chefe que é o seu benfeitor. O seu benfeitor é Deus. É Ele quem providencia tudo para que você seja próspero. Então, quando você ser próspero, não ache que foi você. Foi um dom recebido dele. Né? Então, às vezes a gente acha, não me pagam o suficiente nessa empresa, vou fazer de qualquer jeito. Não pense assim, faça o melhor, porque o reconhecimento, a prosperidade vem de Deus. É Ele quem te faz prosperar. Não é os seus superiores que te dão reconhecimento. Eles podem até dar, acontece isso. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai sempre acreditar o seu sucesso àquele que cuida de você. Aí você não tem medo, não é verdade? Aí você não tem medo. Quando a gente tem consciência tranquila e dedicação suficiente, a gente é próspero. A gente fica escravo de ninguém. Nós somos prósperos porque Deus, o Pai, é conosco. E aí você não precisa ter medo, né? Tem medo de perder o emprego. Se perder o emprego, o que vai ser de mim? Ora, se você crê no Senhor, fique tranquilo. Deus vai cuidar de você. Seja fiel, né? Então, muita gente já fica sentado na porta errada. Gosto dessa expressão, né? Um autor que diz assim, muitos nunca receberão uma bênção financeira na sua vida, porque estão sentados na porta errada, esperando a sua bênção. A porta errada é quando você dispensa Deus, dispensa Jesus da sua vida, e começa a escalar, né, fazer a escalação dos valores deste mundo. Aí a porta está errada. Você até pode prosperar, mas você poderia prosperar mais, se o seu coração estivesse no Senhor, né? Por quê? Porque Ele é a fonte da nossa riqueza para o trabalho, Ele é tudo. É Ele que te dá condição. No Salmo 20, verso 7, você olha uma coisa interessante que Deus falou para Davi, quando ele era vencedor. Vamos ler junto esse verso aí? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Qual que dava vitória para Davi? O exército dizia carros e cavalos, mas nós confiaremos, nos gloriaremos no Senhor, o nosso Deus. Não são carros nem cavalos, né? Não é inteligência, não é oportunidades que a gente fica pegando, e muitas vezes de forma até ilícita, achando que aquilo vai nos fazer prosperar. O mundo confia em carros e cavalos, né? Carros e cavalos são as coisas deste mundo que existe por aí, mas nós, como diz a Bíblia, invocaremos o nome do Senhor. A outra Bíblia diz, nós confiaremos no nome do Senhor. É Ele que nos dá a capacidade de prosperar, né? Lembra quando Davi foi vencer o gigante filisteu? Lembra da história? Davi e Golias? Se você nunca leu a Bíblia, pelo menos assistiu em algum lugar, né? E eles falaram, vai lá Davi, vai lutar. Pegaram Davi, colocaram uma armadura, colocaram uma calça de armadura, deram uma lança grande para ele.
E ele, quando foi lutar, vai assim, é só assim que você vai vencer, do nosso jeito, né? Porque é assim que o exército prepara os seus cavaleiros. E daí Davi pegou aquilo tudo e saiu, né? Não conseguia nem andar direito. Aí ele falou assim: mas desse jeito é que eu vou morrer. É assim que eu não vou passar da próxima marca. Aí ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que Deus me ensinou, o que Deus me deu. Arrancou aquilo tudo, essas coisas nada toda, e ele foi lá e pegou a arma dele, que ele espantava os predadores das ovelhas. Pegou a funda, a funda é aquela corda com uma pedra amarrada na ponta, de 2 lados, que ele girava na mão e sabia acertar o alvo. Ele falava: é assim que eu vou lutar, aquilo que Deus me deu. E ele pegou aquilo, na hora que o filisteu chegou, ele juntou aquilo que Deus o preparou para aquele momento. Você pensa que Davi foi rei por si mesmo? Por circunstância, que ele foi jogado lá no meio do mato para cuidar das ovelhas? Foi não, foi Deus que pôs ele lá. E ele pegou aquela funda, girou e pum, acertou na testa do gigante e afundou. A funda afundou a testa do sujeito. O sujeito caiu, nem saiu do lugar, teve oportunidade nem de dar a primeira espadada no ar, e caiu. Que coisa, né? Aí Deus que fez? Uns confiam em carros, em cavalos, em armaduras. Uns confiam, né, em dinheiro, em sabedoria, em estudo. São coisas importantes, mas essas coisas importantes não devem ser dono de nós. Nós devemos ser dono delas, porque daí você não é escravo. E é na força do Senhor. Davi ia lutar as guerras, sabe o que Deus fazia? Quando os outros vinham com carros e cavalos, Deus mandava vespa. Teve a história de Davi, se você for lá em 1 Reis, um exército perdeu, porque Deus mandou, nem usou aquele povo lá. Não vou derramar sangue de ninguém não, não vou derramar sangue de nada. Esse povo aí é até covarde, está com medo. Alguns deles oraram e eu vou honrar. E Deus mandou um vespeiro, e os vespeiros agarraram naquele povo. E o povo saiu apavorado, o exército desapareceu, e eles não sabiam nem por quê. Por causa das vespas. Tem medo de abelha e vespa? As mulheres têm medo de abelha, né? Só a Silvana que não tem. Quem tem medo de abelha, é bom. Mas lá em casa, quando aparece a abelha, eu fico só olhando assim, eu vou filmar para ver como é. Todo mundo desesperado, né? Mas que desespero é esse, gente? Cadê umas abelhinhas? Eu ainda falo para a gente, as abelhas não vão te picar, porque se elas te picar, elas morrem. Então, né, se você tem só uma chance de viver, você vai usar aquela chance em último caso, né? Então ele não vai te morder. Aí fica bate, aí sai correndo, né? É que nem maluco. Mas quando às vezes vejo uma vespa, às vezes parada, andando perto de mim, eu falo assim: será que foi Deus que mandou? Eles ganham guerras, é Deus que faz. Quando você passar por dificuldade e necessidade, você ore a Deus, porque Ele vai fazer do jeito que você não sabe. Se você estiver passando, só exemplo, se estiver passando necessidade financeira, você ora a Deus, aí tu vai lá fazer um empréstimo, aí você fala: Deus, eu sei que o Senhor pode usar, né, o banco lá para me emprestar dinheiro. Às vezes não dá certo, e se der certo, duvido que seja Deus. Porque o banco quer mais é te fazer criar vespa, né? Te ferroar. Duvido que seja Deus. Por quê? Quando Deus age, não é pelos nossos métodos, não é pelos métodos ordinários dos financiamentos, muitas vezes até usa, mas quando Deus age é de modo sobrenatural, aparece dinheiro de onde você não espera. Você duvida? Se duvida, não vai receber. Mas você crê? Então, quando você orar por suas necessidades, você fala: Pai, eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Ouse fazer isso. Eu tenho o exemplo de uma irmã, uma pessoa, uma família, uma igreja que eu fui pastor. Foi exatamente assim: eles oraram para Deus dar um empréstimo para eles pagar uma dívida. O empréstimo não saiu. E o povo era crente. Ele falou assim: Deus vai do jeito dele.
Aí eles iam fazer outras coisas, mas aí aquele casal disse: não vou fazer nada, não vou fazer coisa nenhuma, Deus é que vai fazer. Sabe o que aconteceu? Deus não fez nada. Mas sabe o que aconteceu depois? Ao invés, porque quando você faz empréstimo, você sabe que você paga 2 ou 3 vezes, né? 1 ano e meio depois, o credor ligou e falou assim: olha, por 10% do valor, o seu nome fica limpo. Limpou o nome. Aí esse senhor falou: pastor, Deus respondeu a minha oração ou não respondeu? Eu falei: claro que respondeu, porque para Deus não existe oração sem resposta. Quer dizer, para o crente não existe oração sem resposta, nem quando as coisas não acontecem e nem quando Deus fica em silêncio. Afinal de contas, diz a profeta Cassiane, quando Deus fica em silêncio, é sinal que Ele está trabalhando. Trabalhando. É ou não é? Ou, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está caprichando. Ele está fazendo. Então não tem oração sem resposta. É que a gente tem que ter paciência. Amém, querido? Assim? Espera, ora e espera que Deus vai fazer. Mas se você for pelo ordinário, já não é milagre. Aí é jeitinho da gente. Agora é lógico. Isso não é regra. Isso não é regra para ninguém. Vai da fé de cada um, vai da possibilidade de cada um, vai da situação de cada um. Mas milagre por si só não é do jeito que você sabe que vai acontecer, que senão não era milagre. Quando uma família quer ser abençoada financeiramente, então a primeira coisa é saber que a sua família não é sustentada pelos seus esforços, mas é a bênção de Deus que te abençoa. Lógico, vai honrar os seus esforços, mas é a bênção que mais importa. Outra coisa interessante, nós vamos encontrar em Mateus 36, verso 31 a 33. As preocupações. Vamos ler junto? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas, elas vos serão acrescentadas. Uma família que se preocupa o tempo todo com o dinheiro, perde a paz. Porque a preocupação, por si só, ela é um pecado. Porque a preocupação, ela tira de cena Jesus Cristo. E o descanso é o contrário. O descanso coloca Jesus no centro da nossa vida. E onde está Jesus? Há descanso. Agora, essa pessoa, uma família sempre preocupada, eu me lembro da maldição que era antigamente o tal do telefone. Quem aqui já passou pela circunstância de que você morava lá, sei lá, na casa dos seus pais ou na casa de alguém, e você não podia usar o telefone porque vinha a conta muito cara e aquilo era uma desgraça da sua vida? Passaram por isso? Mas como era caro ligar, né, irmão? Como era caro ligar, né? Brigas enormes por causa de dívida, de conta, de preocupação, porque não vai ter, porque não vai dar, porque não vai acontecer. Aí vira uma brigalheira. E por que aquela brigalheira acontece na casa? Porque ao invés de orar e confiar, a gente fica brigando e ansiosos pelas coisas. Mas Jesus está dizendo assim: olha, não vos inquieteis com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos nos vestir, porque isso são preocupações de gente que não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que vai ser suprido em todas as suas necessidades. Porque muitas vezes a crise financeira vem da ansiedade que não nos deixa crer no sustento no tempo certo. Porque qual é o motivo de briga e ansiedade? Você antecipar problemas que ainda não existem. Tá certo? Nós somos campeões de nos preocupar com coisas que ainda não aconteceram. E isso é uma característica do ser humano. Só o ser humano é que se preocupa com isso.
Só o ser humano. Não tem um animal na face da terra preocupado com o amanhã. Nenhum. Ele sabe o que vai comer. Até uma vez alguém me disse: olha, você, para praticar e para ser livre da ansiedade, você tem que fazer a dieta da zebra. Você sabe a dieta da zebra? Dieta da zebra é o seguinte: a zebra, ela está lá na savana comendo, mas ela está comendo, e ela só se preocupa com o perigo quando ela enxerga o perigo. Se ela enxerga o perigo, ela se preocupa e toma providência. Se ela não enxerga, ela não está preocupada. E o ser humano é assim, ele antecipa o perigo. E quando você antecipa o perigo, a ansiedade toma conta. Como é que é o perigo de hoje que a gente antecipa, né? O perigo de achar que nós não vamos ter o suficiente, é o perigo de achar que o sujeito vai para o mau caminho, é o perigo de supor que não vai dar certo tal coisa, né? É o perigo de supor, será que meu filho, minha filha vai ter o suficiente? São os perigos, e a gente antecipa os perigos. E já diz aí as pesquisaiadas aí do povo dos livros, que 90% da nossa ansiedade ela é inútil, porque 90% das coisas que você teme, nunca vai te acontecer, né? Você sabe por que as empresas de seguros são as mais ricas do mundo? Sabe ou não sabe? Eu sei que muitas de vocês sabem. Porque ela conta com o seu medo. O seu medo enriquece as companhias de seguro, porque ela sabe que a maioria das coisas da qual o sujeito é segurado não acontecerá. Entendeu? Aí elas ficam muito ricas. E aí o medo das pessoas, a ansiedade das pessoas é que enriquece as companhias de seguro, bancos e tudo mais, por causa da nossa antecipação. Mas ninguém aqui tem coragem de ficar sem seguro, né? Então, tá vendo? Ninguém tem coragem, né? Ainda na família, a gente percebe que a gente tem atitudes também proativas. Vamos ler Lucas 14, verso 28, aí, até 31. Olha só. Jesus falou: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20? Olha só. O que minam, às vezes, e atrapalham muito as finanças de uma família, é a falta de calcular as coisas. É lógico que devemos viver com prudência, né? Sempre com prudência, com fé, crendo que é o nosso Deus que sempre nos sustentará para nós sermos libertos. E com isso tudo, a Bíblia fala também para a gente observar e sermos prudentes, e na família ter atitudes certas, né? Por exemplo, o trabalho. Diz assim, vamos ler aqui, Provérbios 6, versos 6 a 11, veja, Provérbios fala: vá ter com a formiga preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no verão, prepara a sua comida no tempo da colheita e ajunta o seu mantimento. Preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria o atacará como um homem armado. O trabalho, ele é uma bênção. Descanso e o trabalho descansado, que é no Senhor. O trabalho, ele é uma bênção muito grande. Todos nós, né, na nossa vida, nossa casa e nossa família, devem trabalhar com alegria, não é verdade?
O trabalho é maravilhoso. E a casa deve trabalhar. Cada um de nós deve trabalhar, deve estudar, deve almejar, não de modo avarento, mas de modo liberto, fazer coisas que dignificam a vida da gente, não é? Isso é coisa muito boa. Hoje em dia os jovens não podem mais trabalhar, não é? Não sei até que ponto isso é certo, isso é errado, não é da minha área. Mas eu comecei a trabalhar com 12 anos, minha mãe já ensinou nós a trabalhar. Com 12 eu já era office boy, lá em Londrina. Foi tão bom, foi gostoso. Trabalhava, e o trabalho sempre foi uma bênção muito grande. Eu sei que muitas pessoas aqui trabalham bastante, todos vocês trabalham bastante, trabalharam muito, e é uma bênção, não é verdade? É uma bênção muito grande. Isso deve ser passado do pai para o filho, filho para o pai, para a mãe, mãe para o filho, mãe para a filha, porque é maravilhoso, né? E o trabalho na família, é lógico, não importa na família quem é que trabalha. O importante é que na vida familiar haja a cultura, né? De que precisamos nós sermos independentes como família. Como aí é de cada família. Se é 1, 2 trabalhando, se são os 4, se é um só, aí é de cada um. Mas a cultura tem que ser, né? Aí Jesus está ensinando, olha, vamos calcular, vamos planejar a nossa vida, vamos viver bem, porque a prosperidade e trabalho, eles caminham juntas. Isso é muito precioso. E no cálculo que Jesus fala, tem outra coisa importante a se calcular, que ele fala, evitar as dívidas. As dívidas são algo terrível, não é? Quem não se precaver, né, com as dívidas, sofre, porque a dívida torna-nos escravos, tá certo? As dívidas nos escravizam. Se a pessoa ganha 100 e gasta 300, você é o escravo, você não vive mais para si, você vive para o seu algoz, que são os seus credores. E toda pessoa, toda família, deve ter uma cultura de, eu não posso cultivar dívidas, porque dívida é uma coisa feia, né, irmãos e irmãs? Não é feio? Dívida é uma coisa feia. O endividado, ele tem mau testemunho. O endividado, ele é peso para os outros. O endividado, ele não é bênção. O endividado, ele sempre vai ser alguém que vai atrapalhar a vida dos outros, além da sua própria. E a gente deve pedir a Deus, o nosso Deus, que nos abençoe com prosperidade e nos abençoe com sabedoria para não sermos pessoas endividadas, não é? Isso é muito importante para nós. Deus nos libertou, mas às vezes nós nos prendemos. Aquele velho conselho dos outros, conselho dos mais velhos, né? O velho conselho dos mais velhos, então, não vá maior, o passo maior do que a perna. Ele é importante, porque o endividado não tem paz, e nós devemos sempre pedir a Deus, o Senhor, que nos abençoe com prosperidade, porque Ele diz da sua palavra, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que pede, não é verdade? Mais bem-aventurado é o que dá do que pede. Hoje em dia nós temos aí as nossas facilidades de compra, né? Os cartões de crédito. Antigamente, para ter o cartão de crédito era só milionário. Você lembra dessa época? Lembra da época que você pegava um cartão assim, você levava na loja lá e passava aquele carbono assim? Crect. Quem lembra daquela época? Passava o carbono, né? E comprava. É difícil. Mas hoje eles descobriram uma fonte de riqueza. Distribuir cartão de crédito para pobre. Acabou com os pobres, né? Eu não estou falando mal de pobre, eu sou pobre, sei lá se eu sou pobre, eu sei mais que eu sou, né? Sou sustentado pelo Senhor, mas é assim, deram um cartão de crédito para os pobres, e os pobres estão cada vez pior, e pior.
porque aquilo é um agregado ao seu salário. É assim que a gente pensa que é? A gente pensa que aquilo é um crédito a mais para a gente. Eu ganho 3 mil. O cartão tem limite de 3 mil, então eu ganho 6 mil. E aí começa, né? E uma vez que você cai, difícil sair. Difícil sair. Um amigo disse: pastor, eu fiz uma cirurgia plástica na minha família. Como é que foi isso? Peguei o plástico e cortei tudo com a tesoura. Cortei o plástico. Dureza, né? É dureza. A gente vê como que são as coisas. O mundo foi feito para nos escravizar. E os nossos desejos estão maiores ainda. Nossos desejos, eles são constantes. Nós temos que ter muito mais coisa do que uma pessoa tinha antigamente. Porque a gente se sinta suprido, né? Então, isso é uma coisa muito terrível para nós. A gente vê isso. Alguém escreveu assim: os dissabores das compras feitas por impulso costumam ser bem mais fortes e duradouros do que a satisfação por elas proporcionadas. Entenderam? Os dissabores das compras feitas por impulso duram muito mais tempo do que a satisfação na hora de comprar. Né? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso gastar? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Essa é a questão, né, irmãos e irmãs? E isso que a gente tem que ser na vida da família, é sentar juntos e dizer: quanto é o nosso ganho? Quanto podemos gastar? Conversar, né? Quantas famílias desfeitas acontecem, existem, porque não tem a comunicação, né? A comunicação certa. Quantos casais brigam o tempo todo? Por quê? Porque um economiza, outro gasta. Ou um gasta, o outro economiza, e assim vai. Aí um rema para frente, outro rema para trás, e o barco fica assim, ó. Não sai do lugar, né? Aí, o que é que falta ali? Falta o que a gente conversou domingo passado, à noite. Comunicação. Vamos sentar, vamos conversar e vamos orar a respeito? Até onde podemos ir? Né? Aí fica homem mandando mulher, mulher mandando em homem, né? Por causa das contas e de dívidas. É uma coisa terrível. O casal tem que ser um casal que juntos são conscientes daquilo que tem e daquilo que gastam. Conscientes juntos, os dois sabem para onde ir. Isso é importante, né? Porque quando o casal, a família está endividada, vira uma coisa horrível. Não pode ser, né, irmãos? Então a gente vê como que são essas coisas, né? Então, irmãos e irmãs, veja, saber que se Deus, o Pai, não edificar a casa, em vão a gente trabalha, é importante. Saber que o Senhor Jesus nos fala para não viver ansiosos, antecipando coisas, numa família é muito importante. E saber que a gente deve calcular a nossa vida é muito importante. E uma coisa muito importante aqui para a gente orar, que é muito importante, é que quem observa é próspero. Quem não faz conta, pode observar, não tem prosperidade. Que é saber que Deus é mordomo das nossas vidas, e que nós somos mordomos das coisas de Deus, desculpe. Então eu vou ler com você aqui Malaquias 3, verso 10 a 12. Diz assim a Bíblia: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa videira no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o princípio da liberalidade, da fidelidade a Deus. Muitos, eu sei que já pensam, né? As igrejas falam sobre dízimo, sobre oferta, porque precisam ganhar dinheiro.
Até é. Até é. Mas isso não é o fim disso tudo. O fim disso tudo é que o fiel, a pessoa fiel faz isso com alegria. Diz a Bíblia que Deus ama e dá com alegria. Não é verdade? Deus ama e dá com alegria. Mas disso tudo o que mais importa é que quando eu e você temos o coração na obra do Senhor, é a nossa atitude prática de manifestar na prática o seguinte: é Deus quem me sustenta. Na prática, a minha fé está nisso. E o nosso filósofo Catopásio falou uma palavra tão preciosa aqui há uns domingos atrás, quando ele veio fazer um momento de dízimo e oferta, que ele falou, para ser um depositário, tem o quê, Catopásio? Para ser um depositário, tem que ser antes um depositante. Eu não sei se as pessoas pegaram isso, mas eu peguei, porque eu observo esses detalhes, né? É verdade. Para ser um depositário de Deus, ele deve ser um depositante. A lógica é muito simples. Muito simples. Presta atenção, senão nunca mais vai esquecer. Eu sou Deus. O Renato é um fiel depositante. E eu, como Deus, quero abençoar a minha igreja. Como ele é um fiel depositante, eu vou depositar nele para que ele distribua. Entendeu? Eu dou para quem distribui. Porque eu, como Deus, vou dar para alguém que vai reter. De jeito nenhum. Tá certo? Tem lógica ou não tem lógica? É lógica. Você pode até ser próspero, mas pela sua própria força. Tem muita gente muito trabalhadora, muito rica. De onde é que veio o dinheiro? Do trabalho. Achei muito interessante aquele sujeitinho que tem no TikTok. E pastor fica vendo TikTok, né? Mas tem no TikTok um sujeitinho aqui em Curitiba que ele fica perguntando assim: você trabalha no quê? Aí outro fala: eu sou professor, ganha quanto? 3 mil, queria ganhar quanto? Uns 5, 6, né? Quem já viu? De fé que vocês não viram? A gente não está acreditando, mesmo? Ele não está só no TikTok, não, está no Instagram, está na RPC, a RPC fez a reportagem. Mas tudo bem, nem sei o nome do sujeito. Aí ele chegou para a pessoa lá, estava saindo de um prédio, ele chegou para a pessoa e perguntou assim na bucha: e você, qual a sua profissão? Aí sabe o que ela falou? Eu sou herdeira. Eu vi que ela ficou um pouco sem graça, sabe? Eu vi que ela ficou um pouco sem graça, porque eu não sei o que se passava pela cabeça dela, pega de surpresa. Talvez ela é que nem eu, tem um delay, né, que não responde rápido. Aí ela: quem você é? Ela: eu sou herdeira. Aí o cara riu, né? Deu risadinha assim, porque aquela inveja santa que apareceu ali, né? Lógico. Aí ela falou: então, aí ele teve que reformular a pergunta, porque a pergunta não ia sair direito, né? Aí ele falou para ela: então, o que você então acha que deve ser para ser bem na vida? Mas ela só saiu bem. Ela falou assim: tem que trabalhar bastante como meu pai e o meu avô fizeram. O meu avô e meu pai fizeram. Não é? Trabalharam bastante, se dedicaram bastante e veio. Não é? Aí achei interessante o jeito dela falar. É lógico que daí ela tinha o jeito dela. Achei legal dela falar aquilo. Então, você observa bem, irmãos e irmãs, você pode até ir próspero por sua própria força. Porque quem trabalha honestamente tem o fruto do trabalho. Mas aquele que crê no Senhor, talvez, será que aquela riqueza não poderia ser muito maior? Porque daí não teria só o esforço da pessoa, mas teria a bênção de Deus sobre ela. Então a bênção é maravilhosa. Deus confia nos seus, dá aos seus. Hoje eu vou dar um exemplo bem interessante que aconteceu aqui comigo. De manhã eu estava ali e a Mara fez a apelo da oferta missionária. Eu estava aqui no meu bolso com 20 reais. Eram 20 reais para eu passar ali no frangão ali, comprar uma marmita para levar para as meninas e comer em casa. Eu acho que a marmita era uns 17 reais, né?
Aí ela fez a oferta, eu falei, mas esse dinheiro aqui é para marmita. Eu só estava com isso aqui, nem celular estava. É para marmita. Aí Deus falou, eu acho que foi Deus, porque o diabo não manda dar dinheiro para missão. Aí acho que Deus falou assim, dá isso aí. Peguei ali, botei no envelope, agradeci a Deus, obrigado Senhor que abençoa a missão. Veio, coloquei e fui para o meu lugar. Aí veio só uma pessoa aqui, chegou perto de mim, olhou para mim e falou assim, pastor, quer almoçar na minha casa? Eu olhei para ela e falei assim, se você estiver brincando, dançou, porque eu já aceitei. Aí eu fui lá, eu comi lasanha, frango assado, sobremesa, Coca-Cola. Que delícia. Aí eu fui no médico assim, ele falou assim, botou um ovo no copo. Está vendo esse ovo aqui, Tô? Esse ovo aqui, agora eu vou botar coca em cima. Irmãos e irmãs, a coca derreteu, acabou com o ovo. Você acredita? Sabe o que eu fiz? Nunca mais comi ovo. A coca não deixa a coquinha. É a bênção de Deus, gente, que ela vem, ela faz, entendeu como é que é? Se você dá, recebe. Lá em casa, desde pequena, a minha filha mais velha, Ana Carolina, ela retia muito, sabe? Ela não compartilhava nada com ninguém. Aí a gente dizia para ela, Aninha, quem segura, fica sozinha, mas quem dá, multiplica os amigos e multiplica as coisas. Foi difícil ela encacocar isso, mas depois foi crescendo, virou o mote dela. Pai, lembra que você me falava? Aquele que retém fica só, mas o que dá multiplica. Pois é, essa é a matemática de Deus. A matemática do mundo é economize, seja avarento, invista, feche os olhos para os outros. Mas a matemática de Deus é diferente, é o contrário, dê e Deus te devolverá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você não tem que ter dinheiro, você tem que ter amigos. Sabia disso? Amigos. O princípio de dar, ele é muito pedagógico. Outra coisa interessante de quem dá o dízimo, quem cresce ou quem devolve o dízimo, pode ver que as finanças dessas pessoas são organizadas. Sabia? Elas são organizadas, porque é uma pessoa que sabe onde está o valor das coisas, e aquilo passa por toda a sua vida. Ela sabe o princípio do dízimo, ela sabe o princípio das dívidas, ela sabe o princípio do ganho, ela sabe o princípio da bênção de Deus. Essa pessoa próspera, por pedagogicamente agindo. Então, é muito precioso, irmãos e irmãs. A última coisa, ou nunca seja a coisa da sua vida que você retenha, seja o dízimo do Senhor e a oferta em qualquer área, seja das pessoas, seja de alguém que você pode ajudar. É sempre assim. Você dá e Deus faz te multiplicar. Para ser um depositário, você tem que ser um depositante no reino divino. E aqui nesse verso de Malaquias, ele fala, as janelas do céu serão abertas, bênção sem medida lhe será dada para você. Ele fala, o devorador é repreendido, lá no 12, põe 12 para nós aí, irmão. Vai lá. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Não, põe antes, onde é que fala o devorador aí? 10. É o 11, põe o 11 lá. Olha lá. Vamos ler junto aí? Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Presta atenção. Quiser levar a sério, leve. Se não quiser, problema seu. Cada um cuida da sua vida. Muita gente chega, pastor, faço tudo certo, eu faço certo, eu faço certo, eu faço certo, eu sou honesto, não devo nada para ninguém, eu faço, mas nada dá certo na minha vida. Aí tem coisa que você não sabe, né?
Tem coisa que você não sabe de onde vem. Eu estava numa casa um tempo atrás e o pudim deu errado. Não foi o pudim da irmã da Carla, não, porque aquele lá também estava. Era um manjar dos deuses, né? De Deus, manjar de Deus, desculpa. Senão o povo vai editar aí. Era um manjar de Deus. Mas eu fui numa casa aí que o pudim, talvez, segundo a pessoa, não deu muito certo. E aí um falou assim: qual é o ingrediente? 2 caixas de leite condensado, uma caixa disso, cada daquilo, é assim, assim, assim. Aí a gente ficou pensando: ah, mas está certo. Ah, você fez isso, fez aquilo? Fiz. Eu comecei, mas não é possível, né? A receita tem que dar certo. Aí pensou, aí a pessoa disse: como é que você cozinhou o pudim? Você pôs água para cozinhar com água embaixo, uma forma com água? Não. Ah, achei. Diz a pessoa, né? Eu não faço pudim, não sei como é que faz. Né? Mas o segredo estava ali. De repente descobriu lá o abençoado, que o pudim foi assado dentro do forno sem a forma de água. Então, aí o isolamento não deu certo e cozinhou errado, né? E não foi o efeito esperado, estava uma delícia, mas o efeito não foi esperado. E às vezes é mesmo assim com a gente: eu faço certo, faço aquilo outro, eu ajudo até os pobres, eu faço isso, faço aquilo outro, faço tudo, mas por que não vai para frente? Aí você fica pensando, aí você fala: opa, peraí, você é um dizimista? A pessoa diz: não. Ao devorador comendo tudo que você tem, ele vai comendo, o devorador pega, porque a Bíblia diz lá no verso que nós lemos, que nós roubamos a Deus. No que é que vocês me roubaram? No dízimo e na oferta. Entende? Isso é princípio espiritual, porque você não sabe porque a sua vida não vai para frente. Aí, às vezes, coisa interessante que a Bíblia diz, né? Tem que observar isso aí. Coisa muito preciosa para nós, coisa de Deus para nós. Olha para você. E tem outra coisa. Diz um ditado que diz assim: aquele que não consegue viver com 90% do que ganha, também não conseguirá com 100%. Certo ou errado? E outra pessoa diz lá nos livros de autoajuda aí, o que o pessoal fala, o livro de autoajuda é aquele que tem bons conselhos, mas não tem Deus, mas também não é de todo ruim. E eles falam lá para nós, né, para as pessoas, esqueci, mas coisas do dia a dia, que a gente não sabe porque que dá errado, mas ele dá errado, e a gente não sabe por quê. Princípio espiritual, é didático para nós, e ele fala que nós vamos ter uma vida feliz. Então, meu querido, para a gente orar aqui na frente, vocês e nós que estamos fazendo essa campanha dos maio, quando você depender totalmente de Deus, você verá o mais incrível fluir da colheita que já experimentou na sua vida. Creia na possibilidade que Jesus te dá sempre de vitória, e você vai ver que a tua fé e a minha fé vai fazer toda a diferença em nossa vida. É Deus no centro. É Deus no centro. Não adianta você adquirir riquezas sem Deus, se você não é feliz. Não adianta você construir uma casa maravilhosa, se os habitantes daquela casa são infelizes, aquilo não vai prestar para nada. E a diferença em nossa vida é a presença de Jesus Cristo. Porque com Jesus, você pode até ser pobre, e eu posso até ser pobre, mas com Jesus há felicidade. Diz o provérbio: é mais felicidade na casa com hortaliças, né, com Deus, do que onde tem boi gordo sem Deus. Para você e eu termos um lar abençoado financeiramente, é Deus como centro da vida, e você vai ver que tudo será consequência. Toda prosperidade será consequência para você, e você vai viver feliz, não é? É feliz. Lembrei do livro da autoajuda. Não é o quanto você ganha que importa, é como você gasta.
né? Vamos orar para Deus Deus continuar essa prosperidade na nossa vida? Vamos? Quero convidar você que está nesse mês de maio, domingo à noite, pode vir aqui ao altar, todos vocês, nós vamos orar.